Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Neves da Business to Business. Esse vídeo aqui não é um vídeo de negócios. Se vocês quiserem saber sobre uma forma de como montar o seu negócio de forma digital, dá uma olhadinha na descrição aí do canal que tem o link a respeito disso, tá? Esse vídeo aqui é para os meus alunos do curso de redes de computadores. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a prévia da instalação numa máquina virtual e também a instalação do Windows Server 2012, tá? Então, uma explicação bem sucinta de como fazer a instalação e criação da máquina virtual. Bom, inicialmente a gente precisa de um software de virtualização, um software didático de virtualização chamado VirtualBox, tá? Então, para encontrar ele é muito simples, basta ir aqui no Google, digitar VirtualBox. Então, o primeiro link ali que aparece, Oracle VM VirtualBox, e já disponibiliza o botão para download, onde vai ser direcionado para as versões, né? Nesse momento desse vídeo, a versão do VirtualBox está em 5.2. Se eu clicar aqui, ele vai ser direcionado para outra página e tem a opção ali para Windows Host. No momento que tu clica nele, ele já te dá a opção de fazer o download, tá? Então é muito simples fazer o download. A instalação também é muito simples. É a instalação padrão do Windows, Next, Finish, e está pronto para ser utilizado. Bom, vamos lá para a instalação e criação de uma máquina virtual. Notem que eu já tenho algumas instalações aqui. Eu vou fazer essa configuração semelhante ao que eu fiz em sala de aula. Então é muito simples. Eu venho aqui no botão novo. No botão novo ele me abre a telinha para eu colocar o nome no caso da VM. Eu vou botar aqui server somente. E um detalhe importante, que de acordo com a versão que tu tem do VirtualBox, o tipo e as versões de sistemas operacionais aqui pode ser um pouco diferenciado, tá? No caso, a gente vai utilizar o Windows Server. Então, eu vou trabalhar aqui com o Windows. E aí, eu tenho ali as várias opções para fazer o trabalho da instalação. Então, notem aqui que eu já tenho, inclusive a versão 2016, tá? Mas a que eu quero é a versão 2012. Então, eu vou procurar aqui, 2003, 2008, Vista e 2012. E vou utilizar a versão 64 bits, que é da minha ISO, tá? Então, eu cliquei aqui selecionei a versão 64 bits e vou clicar em próximo. E a partir de agora eu começo a escolher as configurações da minha máquina, tá? Então, eu vou utilizar para essa máquina 2 GB de RAM. Só que é importante entender que, como essa máquina que eu estou utilizando ela tem 16 GB, eu posso me dar o luxo de utilizar um pouco mais de memória RAM. Mas se a tua configuração do teu hardware não tiver disponível tanta memória, tu pode utilizar tranquilamente 1024 de memória RAM. Inclusive, já fiz testes que até com 512 tu consegue fazer a instalação. Claro que se tu tiver um pouco mais de memória RAM, fica muito mais fácil. Então eu vou deixar aqui em 2 GB, nesse meu caso, mas tu pode utilizar 1024 sem problema nenhum. Clique em próximo, criar um novo disco virtual agora. Então, só clique em criar. Vou utilizar o formato de arquivo do padrão do VirtualBox, que é em VDI. Vou clicar em próximo. Um detalhe muito importante, dinamicamente alocado, deixa essa configuração para não roubar espaço em disco. Se tu deixa tamanho fixo, ele já tira do teu disco rígido, isso aí, então não é interessante. Então deixe marcado dinamicamente alocado, clique em próximo. Aqui é o nome do teu disco virtual, eu não costumo mudar, então aqui eu vou utilizar para essa instalação 30 GB, tá? Então cliquei aqui em 30 GB, alterei ali o valor para 30 GB. Lembrando que, como é dinamicamente alocado, ele não vai utilizar esses 30 GB, ele só vai utilizar aquilo que ele precisar para a instalação dele, tá? Então eu clico em criar
e a máquina já está criada, tá? Então, a partir daí, eu posso fazer as configurações nessa máquina, tá? Então, se eu clicar com o botão direito, né, eu tenho ali a opção configurações, e aí ele vai me abrir as configurações adicionais que eu posso fazer nessa máquina. No caso, a primeira configuração que eu preciso é adicionar uma interface de rede nova. Por padrão, a primeira interface ela já vem habilitada como NAT, né? Esse NAT aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma abstração da tua máquina host. É como se fosse, vamos imaginar que esse NAT é como se fosse essa interface de rede tivesse ligada num modem, onde ele vai te fornecer o sinal para a internet, onde tu vai poder navegar pela essa interface. Já para depois os nossos laboratórios seguintes, eu vou utilizar uma outra interface de rede e aonde eu vou configurar ela como rede interna, para ela não ter nenhum tipo de acesso com a minha rede local. Tá? Então, eu só preciso ter esses dois adaptadores habilitados. O adaptador 1 em NAT e o adaptador em rede interna. A outra configuração que eu posso fazer é ir na parte de armazenamento. Vou clicar no drive, né, que representa o drive de CD-ROM para iniciar a instalação. Venho aqui nesse CDzinho e clico aqui, ó. No caso, eu já tenho a mídia aqui, porque eu fiz a instalação. Mas se eu quisesse buscar, selecionar o arquivo disco óptico virtual, eu vou clicar aqui para mostrar. E aí abre o Explorer para selecionar a minha mídia. Então eu clico aqui, a minha mídia, eu digo o ISO, né? A ISO de instalação. Selecionei a minha ISO, cliquei em abrir. Notem que já não está escrito vazio, está escrito ali o nome da mídia. Vou agora aqui em sistema. Em sistema eu não utilizo mais o disquete, eu retiro ele e vou mudar a sequência de boot. Ó. Cliquei aqui e subi. Então ele vai iniciar o boot inicialmente pelo CD para depois ir para o disco rígido. E clique em OK. A máquina está pronta para ser ligada. Então, ao ligar, seleciono a máquina e clico aqui em iniciar. É importante entender, pessoal, que essa instalação ela vai mudar de acordo, o tempo dela vai mudar de acordo com o tipo de configuração, o hardware que tu tem. Então, às vezes, a instalação pode demorar um pouco mais, a instalação pode demorar um pouco menos. Então, logo que ele abre, notem que é uma instalação muito padrão Windows, né? Não tem muita dificuldade. Eu vou clicar aqui em avançar e instalar agora. Vou escolher a versão, notem, ó, tenham cuidado, ó, que existe dois tipos de instalação aqui, ó, instalação Server Core e instalação com GUI. Tá? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui que a Server Core é sem recursos gráficos, é sem interface gráfica, é uma instalação leve, é uma instalação que tem todos os recursos de um Windows Server, porém sem interface gráfica. E a instalação com a interface gráfica. No caso, é essa aqui que a gente vai instalar. Tá? Então, vou clicar aqui em avançar. Eu aceito os termos de licença, clique em avançar. E aí eu tenho dois modos de instalação. Né? No caso, a gente vai utilizar a instalação personalizada porque a gente vai fazer um sistema de particionamento diferenciado. Então, eu vou clicar aqui. Tá aqui os 30 GB, ó, só que ele não está um espaço alocado ainda. Então eu só vou clicar aqui em novo. Em vez de usar os 30 GB, eu vou utilizar 20.000 megabytes. Por quê? Ó, vou clicar aqui em OK. Ele vai fazer o calcular. Ele deixa 320 de arquivos de sistema de inicialização e o restante para a instalação dos arquivos. E eu vou deixar esse espaço aqui, ó, não locado. Marcelo, por que tu vai deixar esse espaço não locado? Porque depois a gente vai ver que existe uma ferramenta no Windows Server que é para gerenciamento de disco e a gente vai poder utilizar esse espaço aqui normalmente, tá? Então, simplesmente aqui eu clico em avançar e ele começa a fazer
a instalação dos arquivos, tá? Então agora nesse momento eu vou pausar um pouco o vídeo para não ficar um vídeo longo, e quando entrar alguma interação eu inicio de novo o vídeo, tá ok? Então até daqui a pouco. Bem, na instalação, pessoal, ele pediu uma reinicialização, levou mais um tempinho e chegou nessa tela, aonde ele está solicitando a senha. Então a senha é necessário criar uma senha com um determinado nível de complexidade, utilizando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Então eu vou criar uma senha. Criei a senha, vou clicar em concluir. E aqui no caso a máquina está pronta para ser inicializada. Então é importante lembrar que no VirtualBox existe uma tecla host. Essa tecla host é o Ctrl da direita. Então o Ctrl Alt Del que está pedindo aqui para inicializar no virtual no VirtualBox seria utilizar a tecla host, que é o Ctrl da direita, juntamente com a tecla Del. Fazendo isso, ele vai possibilitar o logon. Outra forma também é aqui na parte de entrada, ó, teclado, ó, inserir Ctrl Alt Del. E aí ele te possibilita fazer a inserção da tua senha. Depois de colocar a senha, a máquina começa a inicializar. Então ela termina as últimas configurações, né, carregando os arquivos. Demora um pouquinho para carregar o gerenciador de servidores. Aqui eu vou colocar não. E aqui já abriu o gerenciador de servidores, tá? Então nesse momento aqui eu vou minimizar aqui e vou fazer uma ação aqui em dispositivos. Vou aqui em dispositivos, discos óticos e remover o disco do drive virtual. O que quer dizer isso? É como se eu removesse a mídia de instalação. Olha aqui, ó, tá vendo? A mídia está inserida, eu vou remover ela. Ó, removi. Agora, a outra ação que eu vou fazer, que é muito importante, vocês nunca podem deixar de fazer, é instalar os adicionais. Ó, inserir imagem CD dos adicionais para convidado. Isso aqui vai melhorar os recursos gráficos, vai melhorar a parte de drivers de USB. Então é sempre importante, quando vocês criarem uma máquina virtual, depois instalar esses adicionais. Eu clico aqui. Dependendo do sistema operacional, muitas vezes ele já entra em ação a instalação, e outros tu tem que ir na unidade, tá? Então tu pode ir direto no Explorer e aí tu vai ver, ó, que a unidade já está aqui inserida. É como se fosse uma unidade de CD. Vocês basta abrir ela e ele já começa a instalação. A instalação é simples, é next, install. Ele deve abrir algumas janelas para confirmação. Então é só clicar em instalar. Às vezes pede mais de uma vez. Então vamos aguardar. A instalação costuma ser rápida. Ó, e aqui já pede para rebootar. No caso aqui eu vou dizer que eu não quero reinicializar. E vou clicar em Finish e vou fechar aqui a janela. Bom, para desligar o server é da mesma forma, tá? É a tecla Host Del. E aí tem aquele botãozinho aqui, ó, do desligar, tá vendo? Vou clicar aqui no botão e em desligar e continuar. E ele vai desligar a máquina. E a gente vai fazer a última configuração da máquina, tá? Que a gente vai só mudar a sequência de boot dessa máquina. A máquina desligada, clico com o botão direito, configurações, vou lá na parte de sistema. Agora eu
coloco a inicialização diretamente pelo disco rígido. Clique em OK e aí eu vou inicializar a máquina novamente. Carregou, tecla host del, a senha no qual eu tinha definido antes. Carregou o sistema. Agora eu também posso remover, vou aqui em dispositivos, ó, remover o driver atual. Porque se vocês forem lá no Explorer, vocês vão ver que a mídia do VirtualBox ali tá inserida ainda, tá? Então, eu vou aqui em dispositivos, disco óptico, remover disco óptico, para não ficar o dispositivo ocupado. Agora, olha só que interessante, como eu instalei os recursos gráficos, se eu pressionar a tecla host, que no caso, por padrão, é a tecla Ctrl, o Ctrl do direito, né? E mais a letra F, agora eu tenho a possibilidade de maximizar todo o sistema operacional na tela e ter um maior conforto para trabalhar, né? Para poder operar o sistema e fazer os testes. Então, pessoal, essa aqui foi a instalação básica. Depois vai vir os vídeos das configurações iniciais do servidor e depois dos outros serviços, tá? Espero ter ajudado com esse vídeo quem está estudando essa ferramenta. É uma ferramenta bem importante para quem está estudando redes de computadores, né? É uma das ferramentas gerenciais mais importantes que tem no mercado. Então espero ter sido muito útil. Então, se tu gostou do vídeo, dá um like aí no canal, me ajuda, né? Isso aí sempre ajuda o canal. Se você quer saber sobre como ter o teu negócio virtual, poder trabalhar remotamente em casa, trabalhar na parte de empreendedorismo, dá uma olhadinha na descrição do canal, tá, gente? Muito obrigado, até mais.